Olá, meu amigo. Pegue uma cadeira, se aconchegue, porque eu quero te contar uma história que vem do fundo do meu coração. É uma história de amor, de dor, de traição e, acima de tudo, de esperança. Eu sou Dona Clara, uma mulher de 73 anos, e o que vivi me ensinou que a vida pode ser um caminho tortuoso, mas sempre há uma luz no fim do túnel, mesmo quando parece que tudo está perdido. Já sentiu aquela dor que aperta o peito, mas ao mesmo tempo uma força que te faz levantar? Então, vem comigo, porque essa história vai mexer com você. E no final, quero saber, o que você faria no meu lugar? Deixa sua opinião nos comentários, tá? E se gostar, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma história como essa. Eu nasci e cresci em uma cidadezinha pequena no interior de Minas Gerais chamada São Benedito. Era um lugar simples, onde todo mundo se conhecia e as manhãs cheiravam a café coado e pão de queijo saindo do forno. Minha casa, uma casinha de telhado vermelho e paredes brancas, ficava no fim de uma rua de terra, cercada por um quintal cheio de roseiras que eu plantava com tanto carinho. Eu amava cuidar delas, regar cada botão, ver as pétalas se abrirem como se fossem sorrisos da natureza. Era ali, no meio das flores, que eu me sentia viva. Minha vida sempre foi simples, mas cheia de amor, especialmente quando meu marido, Antônio, ainda estava ao meu lado. Ele era meu porto seguro, meu companheiro de risadas e sonhos. Juntos, criamos nossos 2 filhos, Mariana e Felipe, com todo o amor que podíamos dar. Quando Antônio faleceu há 15 anos, vítima de um infarto fulminante, meu mundo desabou. Eu me lembro de segurar a mão dele no hospital, implorando para ele não me deixar, mas ele se foi, e com ele levou um pedaço de mim. Naquela época, Mariana e Felipe já estavam crescidos, cada um com sua vida. Mariana tinha se mudado para Belo Horizonte para trabalhar em um banco, e Felipe, meu caçula, foi para o Rio de Janeiro, perseguindo o sonho de ser músico. No começo, eles vinham me visitar sempre que podiam. A casa se enchia de risadas, de histórias, de vida. Mas com o tempo, as visitas foram ficando mais raras. A vida corrida, os compromissos, as promessas de mãe, no próximo feriado a gente vem, que nunca se cumpriam. Eu entendia, sabe? A vida na cidade grande é puxada, e eu não queria ser um peso. Mas, meu Deus, como doía aquele silêncio. Minha rotina virou uma dança solitária. Eu acordava cedo, fazia meu café, regava as roseiras e sentava na varanda com um retrato de família nas mãos. Era uma foto antiga, de um Natal em que estávamos todos juntos. Antônio com seu sorriso largo, Mariana com seus cabelos cacheados e Felipe, ainda menino, com aquele olhar sonhador. Eu olhava para aquela foto e me perguntava, onde foi que eu errei? Será que dei amor demais? Ou de menos? Às vezes eu falava com as roseiras como se elas pudessem me responder. Vocês pelo menos não me abandonam, né? Eu dizia com um sorriso triste. Mas a vida tem um jeito de te surpreender, não é? Um dia o telefone tocou. Era Mariana com a voz cheia de entusiasmo. Mãe, eu e o Felipe queremos te fazer uma surpresa. Estamos pensando em te levar para morar com a gente em Horizonte. O que acha? Meu coração deu um pulo. Era tudo o que eu queria. Estar perto dos meus filhos, ouvir suas vozes, dividir o dia a dia com eles. Sério, filha? Vocês querem mesmo? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Claro, mãe. A casa tá tão vazia sem você, disse ela, e eu acreditei. Como não acreditar? Eles eram meus filhos, minha carne, meu sangue. A ideia era vender a casa em São Benedito e usar o dinheiro para comprar um apartamento maior em Belo Horizonte, Belo Horizonte, onde todos nós poderíamos viver juntos. Eu hesitei por um momento porque aquela casa guardava todas as minhas memórias com Antônio. Cada canto tinha um pedaço da nossa história, mas a promessa de estar com meus filhos era mais forte. Tudo bem, vamos fazer isso, decidi, com o coração cheio de esperança. Comecei a empacotar minhas coisas. Cada objeto trazia uma lembrança. A xícara de café que Antônio adorava, o cobertor que tricotei para Mariana quando ela era bebê, o violão velho do Felipe que ele deixou para trás. Enquanto empacotava, eu imaginava nossa nova vida.
Almoços em família, conversas à noite, talvez até um jardim pequeno no apartamento para eu plantar minhas roseiras. A casa foi vendida rápido, mais rápido do que eu esperava. O dinheiro da venda foi depositado na conta conjunta que eu abri com Mariana e Felipe, porque eles disseram que assim seria mais fácil para organizar tudo. Mãe, confia na gente, vamos cuidar de tudo, disse Felipe, com aquele sorriso que sempre me derretia. E eu confiei. Como não confiar nos próprios filhos? No dia da mudança, Mariana e Felipe vieram me buscar. Eu me despedi das roseiras, acariciando cada pétala como se fosse a última vez. Entrei no carro com eles e, enquanto São Benedito ficava para trás, eu sentia uma mistura de tristeza e excitação. Vocês vão ver, mãe, Belo Horizonte é incrível. Tem shopping, restaurantes e a gente vai estar junto bebendo o tempo todo, disse Mariana, com um entusiasmo que me contagiava. Eu sorria, imaginando como seria bom ter minha família de volta. Mas quando chegamos ao destino, meu mundo virou de cabeça para baixo. O carro parou em frente a um prédio grande, com um letreiro que dizia Lar dos Idosos Sol Nascente. Eu pisquei, confusa, olhando para os meus filhos. Mariana, Felipe, isso é um engano, né? A gente não ia morar juntos? Perguntei com a voz tremendo. Mariana baixou os olhos e Felipe pigarreou, sem me encarar. Mãe, a gente precisa te contar a verdade, começou Felipe, com a voz pesada. A gente está passando por uma situação financeira difícil. O dinheiro da venda da casa, ele foi usado para pagar nossas dívidas. Não temos espaço no nosso apartamento, mas aqui você vai ser bem cuidada, vai ter tudo o que precisa. Eu senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Vocês usaram o dinheiro da minha casa para pagar dívidas? Murmurei, tentando entender. Mariana finalmente me olhou, com lágrimas nos olhos. Mãe, a gente não queria te contar para não te preocupar, mas aqui é um lugar ótimo. Com enfermeiras, atividades, você vai gostar. Gostar? Como eu poderia gostar de ser abandonada pelos meus próprios filhos? A dor era tão grande que eu mal conseguia respirar. Vocês mentiram para mim. Me tiraram tudo. Minha casa, minhas memórias, e agora me jogam num asilo? Eu disse com a voz quebrada. Eles tentaram se explicar, mas eu não conseguia ouvir. Pedi para ficar sozinha, e enquanto eles saíam, me sentei na entrada do asilo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como meus filhos, que eu criei com tanto amor, podiam fazer isso comigo? Os primeiros dias no asilo foram um pesadelo. Tudo era tão diferente da minha casa. Os corredores cheiravam a desinfetante, a comida era sem graça e a rotina era rígida. Café às 7 horas, almoço ao meio-dia, banho às 15 horas. Eu olhava pela janela do meu quarto, vendo o mundo lá fora seguir sem mim. Às vezes, eu pegava o retrato de família e conversava com Antônio, como se ele pudesse me ouvir. O que eu fiz de errado, meu amor? Eu perguntava com o coração apertado. Os outros idosos do asilo eram gentis, mas muitos estavam tão perdidos quanto eu, carregando suas próprias histórias de abandono. Mas, sabe, a vida tem um jeito de te surpreender quando você menos espera. Uma tarde, enquanto eu estava sentada no jardim do asilo, olhando uma roseira mal cuidada, uma moça se aproximou. Era Laura, uma jovem de uns 30 anos que trabalhava como voluntária no asilo. Ela tinha um sorriso caloroso e olhos que pareciam enxergar dentro da alma. Dona Clara, a senhora gosta de flores, né? Vi a senhora olhando para as roseiras como se fossem velhas amigas, disse ela, rindo. Eu sorri de volta, algo que não fazia há semanas. É, minha filha, as flores sempre foram minhas companheiras. Elas não mentem, não traem. Laura começou a aparecer todos os dias, trazendo um pouco de luz para minha rotina. Ela me contava sobre sua vida, sobre como tinha perdido a mãe, ainda jovem, e sentia falta de alguém para conversar. Aos poucos, começamos a nos aproximar. Ela me levou para ajudar no jardim do asilo e, juntos, transformamos aquele cantinho sem graça num lugar cheio de cor. Plantamos girassóis, margaridas e, claro, minhas amadas roseiras. Enquanto trabalhávamos, eu contava histórias da minha juventude, de como Antônio e eu dançávamos forró nas festas da cidade, de como eu ensinei Mariana a fazer pão de queijo.
Laura ouvia com atenção, e pela primeira vez em muito tempo eu senti que alguém realmente se importava. Mas a dor do abandono dos meus filhos ainda pesava. Às vezes, à noite, eu chorava em silêncio, pensando no que poderia ter feito diferente. Será que eu fui uma mãe ruim? Será que exigi demais deles? Laura percebia quando eu estava triste e sempre encontrava um jeito de me animar. Dona Clara, a senhora é uma mulher forte. Olha tudo o que já passou e ainda está aqui, firme. Não deixa o que aconteceu apagar quem a senhora é, ela dizia. Suas palavras eram como um abraço quente, mas a verdade é que eu ainda carregava um vazio que parecia não ter fim. Um dia, enquanto regava as roseiras, recebi uma ligação de Mariana. Meu coração disparou, com uma mistura de esperança e medo. Mãe, precisamos conversar. Podemos te visitar amanhã? Ela perguntou. Eu concordei, mas algo dentro de mim dizia que não seria uma visita comum. Quando eles chegaram, notei que estavam diferentes. Felipe parecia inquieto e Mariana evitava me olhar nos olhos. Mãe, a gente cometeu um erro, disse Felipe com a voz embargada. Usar o dinheiro da sua casa foi errado. A gente estava desesperado, mas isso não justifica. Queremos te tirar daqui, te levar para morar com a gente de verdade. Eu queria acreditar neles, queria tanto sentir que ainda éramos uma família, mas a ferida era profunda. Vocês me prometeram uma vida juntos e me jogaram aqui. Como posso confiar em vocês agora? Perguntei com lágrimas escorrendo. Mariana finalmente me olhou com os olhos cheios de culpa. Mãe, a gente está tentando consertar as coisas. Perdemos o rumo, mas não queremos te perder. Eles me contaram que estavam trabalhando para recuperar a estabilidade financeira, que tinham alugado um apartamento maior. Mas algo na voz deles ainda me deixava desconfiada. Foi então que Laura, que estava por perto, interveio. Dona Clara, você merece mais do que promessas. Se seus filhos querem mesmo te ter de volta, eles precisam provar com ações, não só com palavras. Suas palavras foram como um choque de realidade. Pela primeira vez, senti que tinha alguém do meu lado, alguém que via meu valor. Olhei para Mariana e Felipe e disse: quero acreditar em vocês, mas preciso de tempo. E preciso saber que vocês realmente me querem por amor, não por culpa ou por qualquer outro motivo. Nos dias seguintes, comecei a perceber que a vida no asilo não era o fim, mas um novo começo. Com a ajuda de Laura, comecei a dar aulas de jardinagem para os outros idosos, compartilhando o que sabia sobre flores. O jardim do asilo virou um ponto de encontro, cheio de risadas e histórias. Eu me sentia útil, viva, como se tivesse encontrado um propósito novamente. Mas a dúvida sobre meus filhos ainda me assombrava. Será que eu deveria dar uma nova chance a eles? Ou será que era hora de seguir em frente sozinha? Um dia, enquanto eu estava no jardim, recebi uma carta que mudou tudo. Era de uma tia distante, Dona Margarida, que eu não via desde a infância. Ela havia falecido e, para minha surpresa, deixou uma herança para mim, uma pequena casa em outra cidade, perto de fora, e uma quantia em dinheiro. Eu li a carta com lágrimas nos olhos, lembrando das tardes que passei com ela, ouvindo suas histórias enquanto comíamos bolo de milho. Ela sempre dizia: Clara, nunca deixe ninguém apagar sua luz. E agora, mesmo depois de morta, ela estava me dando uma chance de recomeçar. Quando contei a novidade para Mariana e Felipe, a reação deles me partiu o coração. Em vez de felicidade, vi raiva. Mãe, como você escondeu isso da gente? Esse dinheiro podia ter nos ajudado, disse Felipe com a voz cheia de ressentimento. Mariana completou: você prefere jogar tudo fora do que ajudar seus próprios filhos? Eu senti a mesma dor do dia em que me deixaram no asilo. Vocês nunca perguntaram o que eu queria, nunca se importaram com o que eu sentia. Esse dinheiro não é para pagar as dívidas de vocês, é para me devolver a vida que vocês tiraram de mim, respondi, com uma força que nem eu sabia que tinha. Decidi aceitar a herança e me mudar para a nova casa. Laura me ajudou com a mudança e quando cheguei lá, vi que era um lugar simples, mas cheio de potencial. Tinha um quintal enorme, perfeito para as minhas roseiras. Aos poucos, comecei a transformar aquela casa num lar. Plantei flores,
pintei as paredes de amarelo, pendurei fotos antigas. Conheci meus vizinhos, um casal jovem chamado Ana e Marcos, que me acolheram como se eu fosse da família. Eles tinham uma filha pequena, Sofia, que adorava me ajudar no jardim. Vovó Clara, essa flor é minha? Ela perguntava, apontando para as roseiras. Eu ria e dizia, é nossa, minha pequena. Enquanto minha nova vida florescia, Mariana e Felipe continuavam me procurando, pedindo perdão, prometendo mudanças. Mas eu sabia que o perdão leva tempo. Não era sobre rancor, mas sobre proteger meu coração. Decidi usar parte da herança para ajudar Laura a realizar seu sonho de abrir uma floricultura. Ela chorou quando entreguei o cheque dizendo, Dona Clara, a senhora é um anjo. Mas a verdade é que ela foi meu anjo, me mostrando que a família não é só de sangue, mas de quem escolhe estar ao nosso lado. Hoje, aos 73 anos, eu olho para o meu jardim e vejo mais do que flores. Vejo minha força, minha resiliência, minha capacidade de recomeçar. Meus filhos ainda tentam se aproximar e talvez um dia possamos reconstruir o que foi perdido. Mas aprendi que minha felicidade não depende deles, depende de mim, das escolhas que faço, das pessoas que acolho no meu caminho. E sabe, meu amigo, isso é libertador. Agora me conta, o que você acha que eu deveria fazer com meus filhos? Perdoar de uma vez ou esperar que eles realmente mudem? E você, já passou por algo assim? Deixa sua história nos comentários, quero te conhecer melhor. E se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, dá um like e compartilha com quem precisa ouvir. Vamos juntos espalhar um pouco de esperança.